Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi E aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Carla Zambelli mandou: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuei defendendo. Veja só, né? Ela está sendo humilhada em público, abandonada, largada pros lobos pelo Bolsonaro. Ela fala que ela vai continuar defendendo. Porque a única coisa que resta, uma pessoa como a Carla Zambelli que se submete a esse tipo de coisa, ela se submete à injustiça contra ela própria. Imagina o que ela não faria com você. O que aconteceu, às vésperas de eleição, ajudou a... Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli. Porque eu sempre defendi arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Pausa. Falácia da falsa causa. Se chama falácia da falsa causa. Eu posso argumentar assim, de maneira bem rude. Olha, as pessoas bebem água. As pessoas beberam água durante o processo de retirada o processo de facilitação da obtenção do porte ou posse de arma aí no governo Bolsonaro. Logo, isso fez a cair. Ou melhor, Bolsonaro falou naquele período, se você tomar caipirinha todas as vezes que você sair à rua, você vai cometer menos... Então, um exemplo. Aí a pessoa começa a associar isso como uma causa nova, quando não é isso, entendeu? Isso é falacioso. Os crimes armados começaram a cair em vários estados por conta de políticas públicas adotadas por governadores. E uma série de políticas também de fiscalização de fronteira e combate ao tráfico, que começaram a acontecer já no governo do Temer, refletiram no governo Bolsonaro. O Moro estava tocando aquilo. E aquilo andou ali naquele período, sim. Entendeu? Inclusive você poderia falar que tinha mérito teu em tocar essas políticas, Bolsonaro. Aí fala que foi arma. Não foi arma. Não foi arma. Não foi arma, pô. Não foi isso que resolveu. Essa coisa, tem um erro de querer defender o negócio de porte e posse de arma como se isso fosse uma questão que vai resolver o problema de segurança pública no Brasil. Ora, basta ver o seguinte, não só os homicídios. Boa parte dos homicídios acontece com crimes que envolvem armas ilegais na mão de criminosos que estão atacando criminosos de outras facções. Boa parte dos assassinatos são isso. Mas tem crimes, latrocínios, de toda sorte que também estão acontecendo no Brasil e que, assim, seriam evitados como pelo cara armado? O cara tá sendo assaltado na rua no latrocínio, ele vai puxar uma arma, então todo mundo vai ter que andar armado pra evitar isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Então, assim, isso é mentir e ficar querendo atribuir um argumento meio tolo por um fato que aconteceu que ele deveria usar de maneira correta pra justificar, vamos dizer, aquela queda nos números, mas não justifica. Porque quer ficar metendo arma. Não foi a porra da arma. E assim, eu falo aqui como um cara que é favorável aqui a flexibilização, legislação para obtenção de posse, essas coisas, pro porte, eu sou, mas assim, defende certo o negócio. Então, Deus, você não viu violência mais no campo, você não viu o MST agindo. Viu? Esse é um bom ponto, mas tem um ponto, teu governo, eu estou aqui falando bem do teu governo foi duro com o MST, é mais do que só ter armado o agricultor, teu governo foi duro. E assim, os agricultores não perderam as armas tão logo o seu governo. Entrou o governo Lula, saiu o MST saindo fazendo invasão. Logo no começo, teve uma série de problemas ali. Agora mesmo tem índio invadindo lá na Bahia e tal. Então é um problema de intenção. O governo atual ele é leniente com isso. O STF é leniente. Teve invasão de índio vindo do Paraguai. Não é a questão das armas. E aí isso não impacta no número geral de homicídios, né? Que ele tá falando de homicídios e crimes em geral. Se eu for falar de homicídios e crime em geral, o impacto do negócio da arma que ele botou, o decreto dele, foi mínimo. São outras coisas que são necessárias para você diminuir a criminalidade. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. 5 pontos. O Tarcísio vai falar, o Bolsonaro interrompe, vai passando por cima e o Tarcísio fica tentando falar ali. Né? Quando que sim, você tá com uma pessoa que você respeita, que é um governador de estado, que você já tem que ter uma espécie de um tratamento diferente com ele, por ser ele em si a autoridade do maior estado do Brasil, com a maior população, com a relevância econômica assim, mais na cara de todos, ele vai interrompendo e dane-se, cara, não tem nenhum rigor. É um pesão, cara, sabe?
Carla Zambelli mandou: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuei defendendo. Veja só, né? Ela está sendo humilhada em público, abandonada, largada pros lobos pelo Bolsonaro. Ela fala que ela vai continuar defendendo, porque a única coisa que resta, assim, a pessoa é tão rata, ela é uma rata que ela pode perder o mandato agora, ela pode perder tudo, só que como ela prevê o futuro, né, tá tendo até uma certa, uma noção de longo prazo aí, ela fala, não, cara, vamos lá, meu lance é o seguinte, eu tenho que pensar no pós, né? E o pós eu tenho que estar lá com ele, tem que estar com o Bolsonaro. É um negócio horroroso, cara. Não dá pra aceitar um troço desse, gente. Uma pessoa, entenda o seguinte, uma pessoa como a Carla Zambelli que submete a esse tipo de coisa, ela se submete à injustiça contra ela própria, tá? Imagina o que ela não faria com você. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É uma pessoa que ela é capaz de tudo. O interesse político dela vai tão longe, tão longe, tão longe, que ela aceita ser espizinhada de toda forma. Ou seja, ela tem o sangue de barata, né, tão liquefeito, que assim, ela topa qualquer coisa. Se o Bolsonaro mandar, explode um metrô aí cheio de gente dentro, ela vai explodir, vai apertar o botão. Esse tipo de gente, cara. Um cara botou aqui no chat, o Zambi Lumumba. É a síndrome de Estocolmo, Renan, não é síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa que tá... Isso foi na Suécia, isso, né? Uma pessoa sequestrada, em geral, os sequestradores, há muito tempo funciona assim, eles fazem um jogo psicológico em que tem um cara que é o good cop e outro que é o bad cop. Um sequestrador é mau e o outro é bom. O sequestrador bom, naquela pessoa que está numa situação limite do ponto de vista psicológico, ou seja, ela tem medo de morrer a qualquer instante, de nunca mais voltar para a família dela, a pessoa que dá a comida, que dá uma pequena palavra de conforto, aquela pessoa é tudo para ela. E aí ela desenvolve um afeto, tá, por aquela pessoa que está fazendo mal a ela, tá? É uma coisa meio quase, eu não sei se o termo tá correto falar que é pavloviano, mas é uma coisa de causa e efeito ali, ela vai criando coisas reflexas ali na cabeça dela, na mente dela, do tipo, ele me alimentou, ele é bom, e ela começa a desenvolver um carinho e uma sensação de proteção com o sequestrador. É diferente da Carla Zambelli. A Carla Zambelli é cálculo. A Carla Zambelli é cálculo puro. É assim, sou oportunista, preciso fazer isso aqui. Não é síndrome de Estocolmo, não. É pior.